É um jogo que tinha um caráter, dá para se dizer, especial, né? Pelo fato da data comemorativa, os 95 anos do Figueirense. Eu queria que você falasse do significado da vitória diante de tudo isso, né? Não só dos 3 pontos, mas dessa data comemorativa, né? De jogar no dia do aniversário. Boa noite a todos. E foi lembrado por todos. O presidente fez questão de, antes do jogo, descer ao vestiário e lembrar a importância dessa data e o que representaria a vitória. Para mim, em especial, como parte dessa, uma pequena contribuição, parte dessa história linda que tem o Figueirense, o mínimo que a gente podia fazer era mostrar garra. E veio a garra, veio com a vitória contra um time que tem aí, né, uma das maiores torcidas do Brasil e que valorizou muito. Então, foi tudo especial hoje e a torcida curtiu, apoiou o tempo todo, sofreu junto com a gente e foi um presente realmente para todos os alvinegros, todos os torcedores do Figueirense e por todo mundo que contribuiu ao longo da história do Figueirense para que o clube seja da grandeza que é hoje. Petrópolis, como é que foi a tua previsão de colocar o Carlos Alberto desde o início do jogo, né? Você tirando o Badir, mantendo basicamente o que você vinha utilizando, mas como é que foi essa tua decisão? É um jogo difícil, o Carlos foi ganhando, na verdade, condição pouco a pouco. Semana passada eu levei ele para o banco, mas ele não tinha condição, né? Às vezes as pessoas veem o jogador no banco e é normal imaginar que ele tenha condição. Não, eu levei porque ele é um líder e faz parte do grupo e era importante ele estar ali no momento, né? Então ele foi ganhando condição, fez uma semana muito boa e nós optamos realmente por um jogador que chama bastante o jogo, que assuma o jogo e que se conscientizou também da importância da competitividade também sem a bola. Então, nós não perdemos nada mesmo com ele em termos de marcação. E arriscamos praticamente com quase 4 atacantes no jogo. Próximo. Sobre as substituições, o Hermel parece ter sentido o mesmo desgaste que o Emre, mas o Rafael Moura e o Carlos Alberto sentiram alguma coisa quando saíram? Os dois saíram na maca praticamente. Justamente, sentiram. Eu não posso responder agora o grau, né, a intensidade dessa. Eu não posso falar nem lesão porque a gente não fez os exames ainda, né? Mas foram substituições em virtude realmente de algum tipo de desconforto que eles sofreram. Agora, qual eu não tenho condição de responder. E o Hermel realmente foi por exaustão, né? Exaustão. Filho, são 7 gols, se não estou equivocado, do Figueirense no campeonato, e desses 7 são 5 do Rafael Moura. A questão técnica dele, acho que a gente sabe, a gente tem visto. Queria que você falasse mais sobre o espírito de liderança, de comportamento do Rafael Moura, um cara que já passou por muita coisa no futebol e hoje é o líder, um dos líderes da tua equipe, tem a abraçadeira de capitão e é o artilheiro. A gente tem pilares como o Marquinhos, que já está aqui, o Eli, que ele é um líder muito mais no exemplo, ele é muito quieto, mas já tem quase 30 anos, né? E está ali se doando. O próprio Carlos já é um líder que executa mais e o Rafael incorporou isso. Essa semana foi muito bom por isso. Eles demonstraram o que eles querem, a forma que o grupo está muito fechado, né? Vi todo mundo no vestiário antes do jogo, na hora do gol. Eu não peço isso, eu peço realmente que os jogadores vibrem com a torcida, porque eu já fui torcedor, mas eles vibraram, tinham combinado, todo mundo vibrar junto, eles demonstram o espírito deles e o Rafael ele tem demonstrado fora e importante também dentro de campo essa liderança. Se ele veio de um clube com o status que ele veio, você pode ter certeza, o dia a dia dele é simples igual a todos, é muito cobrado, às vezes até mais que os outros, não só por mim não, porque eu tenho liberdade mais com ele, que já trabalhei mais vezes com ele, mas pelos jogadores, né? E esse espírito de humildade e de liberdade, isso reflete, né? E ele está fazendo aquilo que a gente quer que ele faça na função dele, que são esses gols. Como é que foi para ti a semana com isso? Com uma possibilidade de queda, com uma possibilidade de mudança? Eu já falei. Mas eu digo, como é que você depois trabalhou e focou nesse jogo, conseguindo a vitória no jogo de hoje? Eu já dei entrevista, falei que não foquei nada disso. Para mim foi uma semana normal. Próximo. A questão, você falou de Rodrigo. Você já falou do Rafael Moura em relação a essa liderança dele.
mas quando ele sai do time, parece que realmente perde aquela referência na frente. O Queiroz entrou hoje e teve dificuldade. Você acha que talvez na montagem do elenco precise de alguém nessa mesma característica de centroavante, como tem o Rafael Moura, de ser esse 9? Primeiro os jogadores que entraram, infelizmente, eles entraram primeiro que não tem as mesmas características. Eu até, quando eu coloquei o próprio Queiroz, o Queiroz por estar mais descansado e como eles colocaram o Marcelo Cirino, o passe do zagueiro para o Marcelo começou a entrar direto, espetando muito o Pedroso. Então, na verdade, eu pedi ao Queiroz para ficar bem por dentro, para cortar o passe da linha do passe, para essa bola não chegar no Cirino antes. E o Dudu por dentro, que já estava mais cansado. Mas eles mesmos, pela característica, eles desfizeram e pediram para continuar ali. Né? Realmente houve essa dificuldade pelo momento do jogo que eles entraram, a gente tem que ter essa paciência e saber disso, e pelas características que é difícil você ter um jogador como o Rafael que joga a vida toda e sabe jogar de costa. O que a gente estava sempre preparando, e eu estava sempre conversando, e conversei muito com o Carlos Alberto nos últimos dias, é que numa eventualidade ele pudesse fazer essa função do Rafael, que seria natural, por exemplo, hoje tivesse algum tipo de problema, eu adiantaria o Carlos ali, que segura muito bem essa bola. Mas, coincidentemente, perdi os dois. Né? Então, é uma coisa... Primeiro, a gente tem que diagnosticar o tamanho da lesão, ou se houve realmente lesão deles, para a gente ir ao mercado e ver realmente. Porque a característica mais próxima do Rafael é do Carlos. Mas se os dois estiverem jogando, não dá. A gente tem um Queiroz que não joga de costa, por incrível que pareça, as pessoas imaginavam, mas não. E podemos pôr o Dodô, que também vai flutuar, que não joga de costa, né? Eles foram 2 vitórias com equipes grandes do futebol brasileiro. Por si só já gera essa concentração, um nível de adrenalina bastante alto nos atletas. Qual vai ser o teu papel até quarta-feira, por exemplo, para manter esse nível de concentração, para não baixar a guarda num jogo que é com uma equipe que não é desse nível de São Paulo e Flamengo? Justamente, eu tive um papo com os jogadores durante a semana, já no início, justamente sobre isso, sobre o que a gente quer, né, e de que forma a gente tem que crescer como uma equipe no todo para enfrentar esse campeonato tão difícil. Então, um dos pontos que eu coloquei, na verdade, foi exatamente esse. Você conseguir uma vitória tão suada e difícil como foi contra o São Paulo, e de que forma a gente tem que se proceder para que a gente volte, pelo menos, de uma viagem com um ponto. Não é jogar pelo empate, não é isso. Você entendeu? É ser o time cascudo, a gente não tem tempo, saber das nossas forças, saber das nossas limitações, saber tirar proveito das vitórias que a gente está tendo em casa, de como usá-la contra adversários fora, para que a gente volte buscando isso. Então, abrir o papo, foi muito longo, sobre sistema, sobre esperar ou não esperar, atacar ou não atacar. Então, foi esse crescimento que tivemos também durante a semana. E justamente isso, saber valorizar. Isso não quer dizer que a gente vai chegar lá e vai ter que ganhar. Ou vai, mas nós temos que ter essa consciência e buscar entre nós mesmos, membros da comissão e os próprios jogadores, quando a gente estabelecer uma estratégia, né, a gente saber que essa é a melhor e que a gente pode buscar. Óbvio que um jogo contra Santa Cruz é um jogo de casa cheia, a torcida já vai naturalmente. O jogo à noite, isso nos favorece, porque é muito quente lá, né? Mas que a gente sabe que vai ser mais um jogo de 6 pontos, de que nós temos que enfrentar um adversário com sabedoria e com essa mesma pegada em casa. O Badi e Carlos Alberto, Vinícius, podem jogar juntos, e queria que você falasse também sobre a atuação principalmente no segundo tempo, do Gatito Fernandes, aplaudido aí pelo torcedor, inclusive. Podem jogar, não há problema, podem jogar juntos. E sobre o Gatito, é bom, né, a gente ver isso. É legal, eu confesso a vocês, e dentro dessa reunião da semana que eu tive com os jogadores, eu esclareci para eles e falei que eu não gosto de goleiro como capitão. Porque o goleiro tem que dar um pique, às vezes, de 20 metros, fica meio agressivo para ir lá bater um papo com o árbitro, mas fica parecendo que ele vai falar alguma coisa muito séria. Ele fica longe. Eu fui capitão minha vida toda, eu corri atrás do juiz o tempo todo ali na minha posição, era chato. Né? Então é uma posição estratégica. Mas se vocês lembrarem bem, num jogo desse, eu pus o Gatito, num momento difícil, como capitão. Não era porque era a melhor opção,
mas era a melhor opção para ele ganhar moral, para ele sentir que a gente, nesse momento, o comandante tem que apoiar, e ele tinha toda a nossa confiança. Então, quando acontece um jogo como esse, que a própria torcida exaltou e reconheceu, é muito satisfatório pessoalmente para mim, óbvio, para o T10, treinador de goleiro, e sabemos que tem um cara, um profissional, como os outros 4 goleiros que a gente tem, super bem treinados, e que o tempo é o senhor de tudo, né? Então eu fico feliz por ele e realmente foi uma atuação nota 10. Pessoal, isso eu sou.